Bom dia, hoje é segunda-feira, 5 de dezembro de 2011. Começa agora a mesa de debates. No fim do mês de maio deste ano, Juiz de Fora foi a primeira cidade do interior a criar um comitê favorável à aprovação da Comissão da Verdade. Na época, havia muito otimismo para que a presidente Dilma sancionasse uma lei que criasse tal comissão. E isso se concretizou no dia 18 de novembro. Em que ela pode ser benéfica para o país? É o que nós vamos debater na edição de hoje. E o vereador Wanderson Castelar também participará da mesa de debates para fazer um balanço do mandato em 2011. Antes então de apresentarmos os nossos convidados e debatedores, vamos às manchetes do Diário Regional. Mais de R$44 mil são apreendidos durante a Operação Jericó 3. Saiba mais sobre a mudança nas paradas de ônibus interestaduais. Locadoras apostam na criatividade para atrair clientela. Veja dicas para melhorar o desempenho nas provas do vestibular. Na página de esportes, Copa Bahamas define campeões. Estas e outras notícias, as principais informações de Juiz de Fora e da região, você lê no Diário Regional, que está com uma campanha cultural na qual você pode ter os monumentos da cidade em sua casa através desta caneca que estamos mostrando para você. Então, para saber mais sobre o regulamento dessa promoção, basta adquirir o seu Diário Regional, que você encontra em uma banca pertinho de sua casa. E vale lembrar também que você assiste a reprise da mesa de debates às 5h35 da tarde. E em seguida, você fica bem informado com o Jornal da TVE. E lembrando que você pode participar conosco enviando a sua opinião, o seu comentário para o nosso e-mail, mesadedebates@tvejf.com.br. Ou, se preferir, acesse o nosso blog mesadedebates.blogspot.com e lá você pode deixar a sua opinião. Ou, se preferir, comunique conosco através do nosso Twitter, @mesaTVE. Participa do programa de hoje como debatedores o publicitário Sérgio Condé. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Neuza. Bom dia aos nossos amigos da TVE. Bom dia ao nosso convidado também. Marcelo, só para lembrar, nós temos também amanhã, terça-feira, o Caderno Contagiros, também toda terça-feira é o sucesso. Assim como a caneca, né? Sim. A caneca da campanha cultural está de vento em polpa. Muitos leitores têm pedido também outros pontos turísticos de Juiz de Fora. Né? Então a direção aí já está pensando uma nova estratégia aí. Também está conosco a jornalista Neuza Bernardes. Bom dia, Neuza. Bom dia aos convidados, bom dia meus companheiros de mesa, bom dia telespectador. E desejo que tenhamos assim uma oportunidade de esclarecer vários assuntos, porque fiscalizar o setor público é uma responsabilidade da sociedade. Eu acho que vem muito oportunamente essa lei agora. Muito bem, vamos apresentar então os nossos convidados do programa de hoje. Recebemos o vereador Wanderson Castelar. Vereador, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Marcelo, bom dia aos debatedores aqui, vim correndo a tempo ainda de alcançar a abertura do programa. Também está conosco o advogado, o historiador, professor José Luiz Oliveira de Paula. Professor José Luiz, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Marcelo, é uma honra estar aqui. Bom dia para todos, bom dia ao vereador Castelar. Bom dia, programa bom com certeza. A proposta de se criar a Comissão da Verdade nasceu em 2009. Ela terá a função de investigar as violações de direitos humanos entre 1946 a 1988 por um prazo de 2 anos. Comissões como esta já existem em outros países da América Latina. Professor José Luiz, essa comissão, vamos esclarecer um pouco mais ela daqui a pouco, mas ela pode alterar o que está escrito nos livros de história aí do Brasil? Pode alterar. O papel dessa comissão eu diria basicamente, jogar luzes sobre um passado ainda obscuro e que, pelas próprias características com que esse último período histórico do país transcorreu, toda essa parte da redemocratização depois da era Vargas, né, os anos da democracia, muitos chamam de democracia populista, depois a instalação, né, do governo militar, da ditadura militar, de 64 até 85, a forma com que, muito importante isso, a forma com que essa nova redemocratização, né, essa última redemocratização se deu envolta aí numa lei da anistia de amplitude bastante generosa, digamos assim, bastante grande, uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso tudo fez com que boa parte das informações, pelo menos as informações, no mínimo as informações, sobre
flagrantes desrespeitos, né, a agressões e a direitos humanos, isso não viesse à tona. Então, a grande função dessa Comissão da Verdade, como você, Marcelo, apresentou corretamente, agora em 18 de novembro, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a grande função, o grande objetivo é jogar luzes sobre esse passado recente. A verdade deve prevalecer até para que nós não cometamos os mesmos erros que foram cometidos no passado. Essa é a grande intenção. Doutor José Luiz, isso significa que a anistia encobriu muita coisa que ele não devia encobrir? A forma com que a lei da anistia foi negociada no Brasil, como eu disse, nesse último governo João Batista, o último general-presidente, João Batista de Figueiredo, a forma com que ela foi negociada, ela é questionável, né? Essa forma é questionável, porque ela envolveu a todos. E quando eu digo a todos, ela envolveu os que, em tese, praticaram delitos, transgressões, e que lutavam contra a ditadura militar, mas ela também envolveu, anistiando, os representantes do Estado, que agiam em nome do Estado, e que praticaram brutais transgressões no que se refere a direitos humanos. E aqui, Neuza, aqui salta aos olhos a questão da tortura. Então, uma coisa extremamente questionável, que a gente vê que nos países próximos não houve isso. A gente vê os torturadores respondendo por seus atos. Porque a tortura é um crime absolutamente abominável, ele desumaniza a pessoa, é inaceitável. Então, a anistia tornou no Brasil a tortura, quer dizer, passou uma borracha na tortura, tornou um crime esquecido. Eu acho que a anistia não deveria ter sido tão restrita. Deveria ter tido essa restrição. Não atinge crime de tortura. Só achava que. Só a ONU. Eu digo assim, outros segmentos, como, por exemplo, o vereador Wanderson Castelar, que eu acompanho com muito carinho o mandato e tudo mais, existem vários setores da sociedade brasileira, e eu diria até internacional, como a ONU já se manifestou nesse sentido, que o crime de tortura não deve ser envolvido nessas anistias, digamos assim. Um soldado, um policial militar que matou um jovem daqueles assaltando um banco, obviamente que isso aí ele não tem que responder por nada. É claro que a anistia o excluiu de qualquer processo, da mesma forma que excluiu aquele que estava assaltando o banco e que eventualmente pode ter matado um segurança que tentou reagir. Aí, sim, a anistia é, digamos, para os dois lados. Agora, o que justifica prender uma pessoa e para obter uma confissão, muitas vezes, Neuza, de algo até que ela nem sabia, isso quantas e quantas vezes, o caso do Vladimir Herzog, um caso emblemático, a gente pode, se houver tempo, até citá-lo, né, de maneira mais... onde a pessoa nem sequer sabe o que falar e ela passa, às vezes, dias. As mulheres foram vítimas, eu diria, até mais sofridas do que os homens, vítimas de sevícias sexuais, abusos sexuais, tiveram seus filhos sequestrados e tal. A pergunta é, esse tipo de crime deve também ser contemplado pela anistia? Existe um segmento que entende que não. Eu entendo que não. Acho que o crime de tortura não deve ser. Mas legalmente, como é que fica então? Já que houve anistia, então a gente anula uma parte da anistia, ela fica sem efeito? O ano passado, esse acordo com a sociedade fica sem efeito? O STF, o ano passado, chancelou houve uma arguição e o Supremo Tribunal chancelou a anistia da forma com que ela se deu. Eu diria assim, que esse tema que eu estou levantando, esse ponto, a priori ele é um ponto até, nesse momento, até um tanto quase que ultrapassado, digamos assim. Mas isso não impede, até porque o direito não é ele não pode ser um freio de mão, né? O direito é mola propulsora, o direito muda de acordo com as mudanças sociais. A tortura, na minha opinião, não deveria ter entrado no rol dos crimes passíveis de anistia, na minha opinião. Mas, só para não perder um pouco o foco e encerrando a minha fala, Neuza, a Comissão da Verdade, é interessante observar, ela não tem poder punitivo. Ela não tem esse poder. Ela, na verdade, não julga e não pune. Ela apenas
esclarece, daí até o próprio nome, Comissão da Verdade, né? Ela joga luzes sobre essa situação. Se eventualmente houver alguma ação indenizatória, coisas que, aliás, vem acontecendo regularmente desde o governo Fernando Henrique, a Comissão da Verdade vai dar essa contribuição. E até mesmo algum tipo de ação em nível de judiciário, de Ministério Público. Agora, doutor Zé Luiz, como é que anda a Comissão da Verdade em Juiz de Fora? Juiz de Fora tem, não é bem uma Comissão da Verdade, né? Juiz de Fora tem um comitê, certo, que foi criado, na verdade, até antes. Né? Juiz de Fora foi pioneira nisso aí. Juiz de Fora foi a primeira cidade, além das capitais, a instalar esse comitê. E esse comitê em Juiz de Fora é presidido pelo Clodesmir Thiriani, tá certo, Castelar? Clodesmir Thiriani, com 90 anos, né, extremamente lúcido e tal, foi preso, também apanhou muito. Nas palavras dele, ele, no dia da instalação do comitê, em maio, se não me falha a memória, em maio ele até brincou, falou: apanhei pra caramba, me bateram pra caramba. Ele, enfim. Então, esse comitê está atuando. Nós temos, de Juiz de Fora, um elemento, né, uma pessoa que tem muito trabalho, tem um passado, uma história de luta também nessa área dos direitos humanos, que hoje atua junto a essa Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que é o Gabriel dos Santos Rocha, já foi vereador aqui, que é o Biel. E ele também tem participado dessas articulações. Então o comitê em Juiz de Fora está funcionando, tá funcionando. Agora, ele não tem assim, esse caráter oficial, esse caráter institucional, digamos assim. Ele não pode levar adiante investigações, ele não pode requisitar documentos, assim, isso não. Isso é a Comissão da Verdade. Ele é apenas um porta-voz da sociedade junto à Comissão da Verdade. Também é um porta-voz da sociedade civil junto. Sobre esse assunto específico. Como outros comitês de outras cidades que também vão atuar auxiliando. Essa lei não regulamentou. Não, ele não tem essa regulamentação. Ele não passou a ser uma parte da Comissão da Verdade, não. Ele é independente. Ele é independente, exatamente. E no caso de auxiliar, você diz, seria apresentar novos documentos, eu diria informações que poderiam melhorar as investigações? Informações que poderiam apontar caminhos, certo, tendo em vista que a comissão tem poder de requisitar qualquer tipo de documento, inclusive os ultrasecretos. Certo. Porque no mesmo dia, interessante, Marcelo, você não comentou, sim, no mesmo dia que a presidente Dilma sancionou a lei da Comissão da Verdade, ela sancionou também a lei da informação. Do acesso à informação. Então, ela criou 3 níveis, né? Quer dizer, ela sancionou a lei que institui 3 níveis. Né? O máximo que nós temos hoje é o ultra secreto, que são 25 anos de sigilo. Esse é o único que pode ser prorrogado uma vez. Então, hoje os documentos, no máximo 50 anos, digamos, de sigilo. Essa comissão pode requisitar qualquer tipo de documento. Pode também exigir entrevistas, pode colher depoimentos, aí fazendo a liga com o que você falou, Sérgio. Esses comitês municipais e estaduais também existem, eles são importantes, eu diria, não de forma depreciativa, assim, mas como auxiliares. Eles podem sugerir, eles podem apontar caminhos, porque nós aqui sabemos de graves atentados contra os direitos humanos que foram praticados, que houve aqui em Juiz de Fora. Então nós podemos encaminhar isso. Eu até, Sérgio, se vocês me permitem, eu estou até com um pouco de receio de me esquecer, Neuza e Marcelo. A minha fala, em especial, eu gostaria de dedicar a uma pessoa, se vocês me permitem. Eu gostaria de dedicar ao Dr. Sócrates, que faleceu ontem e que foi um democrata, criador da democracia corintiana. Nós estamos falando em direitos humanos, claro que falamos em democracia. Eu achei oportuno prestar-se uma singela homenagem ao Sócrates, que nos deixou, assim, lamentavelmente, uma figura que vai fazer falta para a gente. Doutor Zé Luiz, com a criação, com a sanção da Comissão da Verdade, esse assunto dá mais força para o Brasil, porque o Brasil tem, às vezes, até medo de enfrentar um assunto como esse, de revelar ali o que está nas entranhas do que aconteceu mesmo na ditadura. A criação, a sanção pela presidente Dilma
da Comissão da Verdade ajuda o país a enfrentar, digamos assim, a descobrir o que realmente aconteceu durante essa época? Marcelo, quem evita, quem esconde o passado, está fadado a cometer os mesmos erros no futuro. Então, muitas vezes, a importância nem é necessariamente punir. Às vezes essa é até a menor importância. Às vezes isso é o que menos importa. Mas, repito, quando a gente esconde, quando a gente varre a sujeira para debaixo do tapete, e estamos falando de história, estamos falando da história do nosso povo, quando a gente faz isso, a gente se condena, nós nos condenamos a cometer os mesmos erros. Então, o que aconteceu, o que houve de errado, de equivocado, e nesse caso particular, no que concerne a questão dos direitos humanos, isso tem que ser mostrado, fundamentalmente para que nós não cometamos os mesmos erros no futuro. E nós vivemos um período muito difícil, especialmente a partir de 68, especialmente a partir do ato institucional número 5. Nós vivemos os chamados anos de chumbo. Foi um momento muito difícil para o país, momento de um falacioso crescimento econômico, assentado em empréstimos externos, uma bolha artificial, né, que tão logo as crises do petróleo entraram em cena, né, as guerras dos judeus e árabes, as crises do petróleo chegaram, a torneirinha internacional fechou, o milagre econômico se exauriu e ficaram as burdoadas, ficaram as torturas, essas demoraram um pouco mais para acabar. Tanto que, inclusive, o jornalista que eu me referi, o Vladimir Herzog, ele foi morto já no governo, não do Médici, que foi o governo considerado mais brutal em termos de desrespeito a direitos humanos. Já foi no governo Geisel. Mas, te respondendo assim, resumidamente, Marcelo, importantíssimo, Comissão da Verdade, importantíssima, fundamental esclarecermos o passado, mesmo que ele seja doloroso, mesmo que ele até nos cause vergonha em muitos momentos, mas fundamental, porque só assim podemos não repetir os erros no futuro. Professor Zé Luiz, eu ressaltei bem aqui que ela tem o poder de investigar, mas caso a investigação aponte, né, algum crime e seja passível de punição, essa punição pode acontecer? Pode acontecer, Marcelo, mas aí eu diria assim, de maneira bem simples e direta. Como vivemos aí sob a égide de um Estado democrático de direito, o Poder Judiciário, o Ministério Público é que vão se incumbir disso. A comissão, você muito bem destacou, não tem esse poder de julgamento e muito menos de punição. Então, Zé Luiz, voltando à nossa realidade local, esse nosso comitê, por exemplo, ele não tem essa validade de época, ele atua em qualquer época. Ele encaminha os assuntos que a sociedade apresenta para ele em qualquer período, né? Ele não tem essa validade, não, né? Sim, Neuza, teoricamente, eu diria assim, porque ele não é... Assim, ele é permanente? Ele é... Comitê permanente? Ele foi criado para acompanhar, basicamente, né, para acompanhar os trabalhos da Comissão da Verdade, que ela ainda não havia sido oficializada, né, não havia sido sancionada, mas ele foi criado já para, digamos, assessorar essa comissão. Não só de Juiz de Fora, mas hoje já de várias cidades. Juiz de Fora foi até pioneiro, como eu disse, além das capitais. Eu acho que parece ter um trabalho meio conjunto com a imprensa, que já vem né, fazendo um trabalho investigativo. Com certeza. E nós temos visto aí resultados incríveis, né, da participação da imprensa quanto a denúncias. A jornalista Daniela Arbex, uma independente, né, fez um trabalho muito bonito nesse sentido. Eu concordo com você. A imprensa, que em tese não é oficialmente desse comitê, ela é quase como se fosse um comitê permanente. Né? Independente do assunto tortura, eu acho que esse comitê ele pode ser porta-voz também de várias irregularidades que a gente observa na nossa sociedade, não é? E que a gente gostaria de ter um meio de denúncia. Sim. Que não precise você ir atrás da revista Época, da revista Veja, né, para poder fazer uma denúncia dessa. Que nós tivéssemos um órgão aqui que se encarregasse de levar isso adiante. Sim. Como, por exemplo, nós agora, né, até o vereador está aí que não me deixa mentir, estamos em pré-eleitorais. E a gente tem uma preocupação muito grande, até com o trabalho do parlamentar. Porque agora é hora de esclarecer a sociedade sobre a qualidade do trabalho do parlamentar e quem é o parlamentar. Nós temos aí a ficha limpa que ainda não foi aprovada e a gente precisa substituindo isso por órgãos que
encaminha as nossas denúncias, porque essa ficha limpa agarrou que não sai de jeito nenhum, né? Diz que vai ser votado agora, mas nós vamos ter uma eleição aí, nós precisamos de referências sobre as pessoas que nós temos pleiteando cargos públicos, ou seja, o que é isso? A sociedade fica muito à mercê de mídia, né? Muito à mercê de mídia. A pessoa não vai fazer propaganda contra si própria. Então a gente precisa ter condições de fazer isso. A liberdade de imprensa, Nilza, é assim, uma conquista do cidadão, né? Uma conquista incrível. E ela é irmã gêmea, né, da democracia, né? Você falou siamesa, né? Você falou em democracia. Se não falar em liberdade de imprensa, alguma coisa está errada, né? Ou não tem democracia, ou não tem, enfim, ou tem as duas. Só existem ambas, né? Se existe democracia de fato, a imprensa livre e tal. Agora, eu gostaria de, na sua fala, pegar o seguinte: quando a sociedade civil fica também muito a reboque assim, da imprensa, eu não diria que é assim, necessariamente um mal, mas, sob certo sentido, atribuir à imprensa também uma responsabilidade que às vezes ela até nem dá conta. Se a gente observa esses últimos escândalos envolvendo ministros, né, o sexto ministro, se não me falha a memória, o sexto, o sétimo, né? Sendo que é o sétimo que cai, só que o Jobim não saiu por escândalo de corrupção, saiu mais por incompatibilidade política, mas é o sexto que cai. Veja bem, a gente está perdendo a conta. É o sexto que cai, a imprensa que levantou. Por corrupção, dizer, né? Por, é uma coisa absurda. Prevaricação, por mau uso da coisa pública, todo esse patrimonialismo, essa questão toda cultural, né, arraigada. E eu concordo com você. Assim, eu acho interessantíssimo que a imprensa possa fazer isso. Aliás, Nilson, voltando um pouquinho no período da ditadura militar, um minutinho, fazendo esse gancho, e aí, mais uma vez, com a própria questão dos direitos humanos, mas também falando de corrupção, eu me vejo forçado a fazer o seguinte comentário. É comum entre as pessoas que fazem uma leitura um pouco mais superficial da vida política e até das páginas policiais, né, nesse aspecto político, digamos, é comum a percepção de que existe mais corrupção agora, digamos assim. E eu até poderia generalizar, em governos democráticos. Essa percepção a gente observa, às vezes, em pessoas de mais de 45 anos, 50 anos, pessoas que viveram, assim, já pessoas maduras no período da ditadura militar e que vivem também hoje, continuam atentas, é comum para os não muito avisados, é comum essa percepção de que a corrupção aumentou, né? Piorou, a situação está pior, a falta de vergonha na cara desses políticos, isso é pior, isso é horrível, inclusive, porque isso generaliza, né? Joga na vala comum todos, o que é lamentável para a democracia. Mas eu diria, Nilza, que essa percepção é errada fundamentalmente por causa da imprensa. E não é, aí não falha nenhuma, acusação nenhuma. Agora ficou mais visível. Mais visível? Ficou mais visível. Eu diria assim, até infantil. Antes não se podia dizer nada, não se podia mostrar nada. Claro que os desmandos aconteciam de maneira assustadora, mas nada podia ser dito. Uma entrevista como essa nossa aqui, absolutamente impensável, uma conversa como essa, impensável, sobre assuntos assim polêmicos. E hoje nós falamos abertamente, existem pessoas que são contra, existem parlamentares que são radicalmente contra, acham que essa comissão nem deveria ter sido criada, porque os militares que praticaram, policiais, agentes do Estado, né, não generalizando como militares, e deixando claro que nem todos também estão envolvidos nisso, há pessoas do Estado, militares, etc., que tiveram uma postura ilibada, ou que não participaram de nada disso. Mas a gente vê hoje pessoas que dizem, não, os militares que participaram foram mais vítimas do que algozes, essa comissão não... Ou seja, hoje nós temos essa liberdade absoluta para discutir. E a imprensa cumpre esse papel muito interessante. Para os menos avisados, pode passar essa ideia equivocada, de que a corrupção aumentou, os desmandos aumentaram. Na verdade, nós temos uma liberdade tão grande que podemos criar um comitê em Juiz de Fora para receber, para receber denúncias, possivelmente. Claro. Né? Já aproveitando o final da sua conclusão, eu queria saber de você. A gente fala em comissão da verdade no caso de tortura, mas então há casos de enriquecimento ilícito desses agentes do Estado. Não, isso houve, Sérgio, houve de modo avassalador, né? Exato. Avassalador.
Agora, e a busca de punição para o foco dessa Comissão da Verdade, não, eu te diria assim, até por incapacidade, o vereador Castelar, quando nós conversávamos aqui mais informalmente, levantou inclusive a problemática do próprio recorte temporal dessa comissão, né, de 46 a 88, são praticamente quatro décadas, né, de investigação. Então, eu diria, além do recorte cronológico ser muito dilatado, lamentavelmente, assim, se essa comissão, constituída de 7 pessoas de ilibada reputação, etc., nomeadas pela presidente Dilma, se essa comissão for também se ater a essas outras questões, embora não sejam menos importantes, porque diz respeito a direitos humanos, é só agredir, torturar, uma série de outras. Eu tenho certeza que o vereador Castelar tem várias observações a fazer nesse sentido. Né? Uma criança de pé no chão, doente e tal, que não grave desrespeito a direitos humanos. O poder público se omitindo, nem sempre é ação, né? Às vezes a omissão é tão grave quanto. Mas parece que essa lei não está preocupada, não é com esse lado. Pois é, ela não está, aí eu concluo assim, até porque aí ela ficaria muito difícil. Ela não teria, o foco não é bem esse, o foco não é mais esse âmbito privado, esse âmbito civil, tributário, não é bem isso. Ok, vamos então para o nosso segundo intervalo na mesa de debates. No próximo bloco, o vereador Castelar, e também nos próximos 2 blocos, aliás, o vereador Castelar já está conosco aqui no programa para fazer um balanço do mandato de vereador neste ano de 2011. Nós voltamos já já.